Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal de fundações. Meu nome é Desirê Alves, sou engenheira civil e professora da área de geotecnia, e nossa aula de hoje é sobre o tema os tipos de fundações indiretas. E vamos falar um pouco sobre as características das estacas. As estacas podem ser de madeira, de aço, concreto ou mistas. As de concreto podem ser pré-fabricadas ou pré-moldadas e moldadas em loco. Dentre as moldadas em loco, nós temos a broca, Strauss, Frank, escavada por perfuratriz, com ou sem lama betonítica, injetada, hélice contínua, raiz, entre outras. Nós vamos citar e explicar um pouco sobre todos esses tipos de fundações ao longo dos vídeos, destacando as vantagens, desvantagens, limitações, aplicações. E nossa aula de hoje vai trazer uma introdução sobre estacas. Inicialmente, falando a respeito do que são as estacas, eu trouxe essa imagem para vocês. Ela vem mostrando que a estaca está ligada a um bloco de coroamento. Esse bloco de coroamento faz a ligação entre o pilar e a estaca. E esse bloco de coroamento, ele vai servir para transferir a carga do pilar para a estaca. Podem ser uma estaca ou várias estacas. O bloco, ele solidariza, uma ou mais estacas. E o que é a estaca? A estaca é esse elemento de fundação alongado. Ele, para ser executado, não necessita de que nenhum operário desça na escavação para executar nenhum trabalho. Ele é totalmente executado por uso de equipamentos ou ferramentas de auxílio. Ele tem um formato normalmente cilíndrico, pode ser também prismático, mas podem ter vários outros tipos de formato, principalmente se for do material aço. Mas se ela for de concreto, ela normalmente tem esse formato prismático circular, concreto ou de madeira. Elas podem ser cravadas, que são as estacas de madeira, de aço e de concreto pré-moldadas. E elas podem ser moldadas em loco, que é quando o concreto é injetado dentro do terreno e endurece com o tempo. É diferente da pré-moldada, que a estaca já vem pronta e você simplesmente insere dentro do terreno através de cravação. Em que situações deve-se utilizar estacas? Eu trouxe aqui um exemplo de um terreno onde as primeiras camadas são constituídas de um solo fraco, um solo compressível. E quando isso acontece, não é possível utilizar as fundações rasas. Nessa situação, a gente poderia optar pelo uso de estacas, apenas quando o uso de fundações rasas não for possível. Por quê? Porque é mais barato, mais fácil de executar as fundações rasas. Então, a estaca, na verdade, ela é uma opção, uma solução, quando as fundações rasas não são indicadas. Então, se observa aqui que a estaca, ela está ultrapassando terrenos fracos e o objetivo é que ela venha a ser assentada em um solo firme. Um solo firme, consistente, um solo rígido e um solo resistente, em que a sequência de NSPT sejam bons. Porque também não adianta que a camada resistente seja uma camada de pouca espessura, E logo abaixo nós tenhamos uma camada ruim novamente. Então, isso também não seria adequado. Então, nós devemos atravessar todas as camadas ruins, até mesmo camadas boas de pequena espessura, até atingir uma camada firme e de grande espessura, E assim a gente possa confiar na resistência dessa camada, Que essa estaca não venha nem a sofrer ruptura do solo, nem a oferecer grandes recalques, certo? Além disso, a estaca também é indicada para quando o solo ele apresenta processo erosivo.
E aí é necessário assentar a fundação em um solo que seja permanentemente resistente. Então, a gente tem que atravessar esses solos que estão em processo de erosão, por mais que eles atualmente tenham uma boa resistência, mas se eles estão em processo de erosão, eles não são solos que servem como base de fundações. Outro motivo do uso de estacas é quando nós temos a realização de alguma escavação próxima ao terreno. Então, nesses casos, há um desconfinamento do terreno e se for utilizada a fundação rasa, o solo de base da fundação rasa vai ser afetado, né? Vai ter a sua resistência menor, né? Sendo derrubada com o tempo por conta dessa escavação e pode até mesmo sofrer desmoronamento. Então, nesse caso, deve-se assentar a fundação em um solo que está livre desse desconfinamento, desse afrouxamento, né, dessa queda de resistência, e assim assentar em um solo que está livre dessa escavação, mais profundo. Nessa outra imagem, nós observamos que a camada de baixa resistência é de grande espessura e foi necessário atravessar toda essa camada até que se atinja um terreno resistente, mas em uma profundidade maior. A estaca, como nós vimos na nossa primeira aula, ela resiste por meio do atrito lateral e da resistência de ponta. Ela pode resistir a esforços de compressão, a esforços de tração e a esforços de flexão. Quais são as finalidades das estacas? As estacas têm várias finalidades. Eu citei aqui, por exemplo, a de compactação de terrenos, que é quando você deseja utilizar uma fundação rasa, mesmo que as primeiras camadas não tenham boa resistência. E aí você pode usar procedimentos de aplicação de estacas para que as primeiras camadas possam ter um enrijecimento, sejam consolidadas e tenham um crescimento em sua resistência. E assim possibilite a aplicação de fundações rasas. Então, nós temos várias metodologias de compactação de terrenos por uso de estacas. Eu vou falar em uma aula mais à frente. Convido vocês a acompanharem os nossos próximos vídeos para observar, né, essa aula. Então, trago aqui o procedimento executivo e as características desse tipo de utilização de estacas. Mas eu queria focar aqui na aplicação em uso como fundação. E aí, nessa imagem, vocês observam, por exemplo, no item A, que a estaca, ela foi assentada em rocha. Ela atravessou todo o solo e foi assentada em rocha. Então, talvez, né, existe uma situação em que todo o solo do terreno tenha baixa resistência e baixa rigidez. E aí, seja necessário aplicar a nossa fundação em uma rocha. Então, tem que atravessar todo esse solo ruim até a rocha. É uma indicação, né, interessante que, se for possível, a gente priorize que a nossa estaca possa ser assenta em rocha. Se isso for possível, se isso for adequado, viável, técnica e economicamente, nós devemos procurar assentar nossas estacas não só em solos firmes, mas principalmente em rocha, porque a rocha vai assegurar, né, a redução quase que completa dos recalques. Então, vão ocorrer recalques muito pequenos e nossa obra assim vai ficar livre daquele problema, né, de avaliação da interação solo-estrutura, problemas de patologia advindas de recalques, problemas de colapso da estrutura, né, por conta de recalques. Então, na letra B, nós temos também a utilização da estaca assenta em solos sem ser em rocha, porque existe que a rocha está numa profundidade muito maior e não seria viável, provavelmente não seria viável, né? Dependendo da situação, técnica e economicamente, a gente via executar uma estaca tão profunda só para atingir a rocha. Então, nós devemos, assim, procurar um terreno firme
em uma profundidade menor, como eu falei anteriormente, de grande espessura. Esse terreno ele tem que ter uma boa espessura para nós confiarmos, né, na resistência, né, e na capacidade de carga dessas fundações. Por que isso é interessante? Porque devemos ter um solo de grande espessura. Porque, por exemplo, se a gente utilizar uma estaca para cada pilar, essa estaca possui um bulbo na sua ponta, ao redor da proximidade da ponta, né, na lateral e na ponta. Então, as tensões elas alcançam não apenas o limite da aplicação dessa fundação, mas também solos, né, mais profundos, né, camadas mais abaixo da base. Então, é interessante não só interessante, mas é adequado que a gente observe essa questão. E, por exemplo, se a gente utilizar mais de uma estaca, se a gente utilizar 3 estacas, o bulbo já vai crescer, e porque elas estão muito próximas, então os bulbos vão se interceptar, virar, crescer, atingir camadas cada vez mais profundas. Então, nesse caso, é cada vez mais importante que essa camada seja mais espessa. Por isso que a gente tem que pensar nisso. Então, assim, a estaca, se ela não for assente em rocha, ela será assente em um solo mais firme, né? Dependendo da situação, a resistência vai mudar, vai variar bastante. E aí, essa estaca, ela vai suportar, mas é importante também a gente contar com atrito lateral, porque a gente, né, assim, eu tô dando exemplo, a gente não sabe que tipo de solo a gente tá lidando, mas dependendo do solo, a gente pode ter que necessitar do atrito lateral. A gente sabe que a gente teve que atravessar camadas ruins, então esse atrito lateral talvez não seja tão elevado, e aí a gente tenha que utilizar uma profundidade maior para ter um comprimento maior de estaca, assim aproveitar mais o atrito lateral. Mas no caso, por exemplo, de assento em rocha, a gente tem uma elevada resistência na ponta. E isso aí é totalmente necessário se o atrito lateral for baixo, né? Que é no caso das camadas que a estaca atravessa, são camadas de baixíssima resistência. Então, no caso de eu não assentar em rocha, eu tenho que pensar aí, né? Prever, dependendo da resistência que é necessária para a fundação, eu atravessar camadas boas e eu chegar numa camada também de boa resistência, para eu ter boas contribuições, tanto de atrito lateral como de ponta. Na letra C, nós observamos estacas que estão recebendo esforços horizontais, dessa forma está sofrendo o efeito da flexocompressão. Então, além dos esforços de compressão, ela também está sofrendo esses esforços de flexocompressão por conta de cargas horizontais. Além disso, nós observamos aqui, por exemplo, no item D, que há casos em que a nossa estaca ela está atravessando solos expansivos ou colapsíveis. Então, nessa situação, seria inadequado o uso de fundações rasas. Eu falei até na aula de radier que existem alguns tipos de radier que podem ser utilizados em solos expansivos ou colapsíveis. Vocês podem ir lá consultar a aula de radier para observar direitinho essa explicação. Mas a outra opção, além desse tipo de radier, é o uso de estacas. Então, é necessário que a estaca atravesse esses solos colapsíveis e expansivos e venham a atingir um solo estável. Então, aqui eu não estou falando apenas de resistência e de rigidez, eu estou falando de estabilidade. Porque essa palavra está ligada a quê? A confiabilidade. Um solo que não vai oferecer riscos, um solo que vai permanecer oferecendo aquela resistência por toda a vida útil, é um solo estável, que não vai sofrer modificações, né, externas, modificações devido a efeitos externos, como por exemplo da água, movimento, vibração, aplicação de fundações, por exemplo, que provocam grandes vibrações, ou também terremotos e assim por diante. Então, estacas que são assentes em solos profundos, rígidos, resistentes e ao mesmo tempo estáveis, são totalmente
totalmente indicados. Então, no caso de solo ser expansivo e ser colapsível, esse solo não possui estabilidade. Ele pode oferecer uma resistência ou rigidez por um período de tempo, mas se houver uma mudança natural, como por exemplo uma inundação no caso de solo colapsível, ou uma expansão também por causa do aparecimento do aumento de umidade, esse solo vai prejudicar as fundações e a construção. Então, nesse caso, se eu utilizar uma estaca, eu vou estar protegendo a fundação e a obra de danos futuros, certo? Outra situação que nós temos aí na letra E é algumas construções, como por exemplo torres de transmissão e plataformas de petróleo, que transmitem esforços de tração para estacas. Então, nesse caso, a gente tem que prever uma estaca cujo material seja resistente à tração e projetar as fundações para esse efeito. Então, as estacas, elas são aplicadas para essas situações, né? Em situação que, por exemplo, uma fundação rasa não suportaria efeitos de tração. Ela não é feita para suportar efeitos de tração desse nível, né? Então, nesse caso, a gente utilizaria estacas e com material específico. Na letra F, nós vemos, por exemplo, a utilização de estacas em locais propensos à erosão, como eu falei anteriormente, né? Pontos de píeres, já que fundações rasas perderiam apoio e entrariam em ruptura por deslocamentos excessivos. Então, o solo que está sofrendo erosão, vocês observam, ele vai sofrendo esvaziamento de partículas, ele vai sofrendo um desconfinamento, vai se tornando um solo cada vez mais frágil, mais fofo, de resistência se reduzindo com o tempo. Então, um solo desse tipo não serve como base para uma fundação, por isso não seria ideal o uso de fundação rasa. Aí, nesse caso, eu poderia utilizar estacas que atravessariam essas camadas sujeitas, né, propensas à erosão e atingiria um substrato firme, né, e estável. Além dessa classificação, nós temos também outras classificações, como por exemplo, de acordo com a transferência de carga. Esse ponto aqui é muito importante, porque eu até falei um pouquinho para vocês, mas a gente sabe que a estaca ela é utilizada geralmente quando é necessário atravessar camadas que não são confiáveis, né, que não são estáveis, e assim atingir camadas mais resistentes. Dependendo dos NSPTs dessas camadas, das resistências dessas camadas, eu posso ter um valor de resistência lateral alto, médio ou baixo. Isso aí vai depender da situação do solo que a estaca está em contato. Já na ponta, nós temos uma resistência que vai depender do solo base, que normalmente é um solo de maior resistência. E aí nós podemos classificar as estacas em, por exemplo, flutuantes, que é quando mais de 80% da capacidade de carga é dada pelo atrito lateral. Então, assim, por mais que eu procure assentar minha fundação em um solo mais rígido na ponta, aí nós temos casos em que, por exemplo, mesmo assim, o atrito lateral ainda oferece uma resistência maior, uma capacidade de carga maior do que a ponta. Por quê? Porque a área em contato com o solo da lateral da estaca é muito maior do que a área da ponta. A quantidade de atrito oferecido pela lateral da estaca é muito maior do que o oferecido pela ponta, pela reação da ponta. Então, assim, dependendo da resistência que eu tenho na lateral, eu posso ter uma fundação com capacidade de carga de atrito lateral muito maior do que o da ponta, como, por exemplo, uma estaca flutuante. Nós podemos também ter casos em que a ponta não está assente em um solo tão bom assim, né? E aí a gente observou que mesmo que eu não consiga encontrar um solo muito resistente para minha ponta, mas devido eu aumentar o comprimento da estaca, eu aumento a área lateral de contato com o solo, aumentando assim a resistência lateral. Então, nós temos aí essa solução também. Além disso, nós temos a estaca chamada de carregada pela ponta, que seria aquela que oferece capacidade preponderantemente por resistência de ponta.
As estacas mistas são as mais adequadas, como, por exemplo, aquelas que resistem tanto por ponta como por atrito. Das três, nós temos que a estaca mista é a mais interessante, porque se houver um problema que afeta a resistência lateral, a ponta ela ainda está suportando. E se houver um problema que afeta a resistência de ponta, o atrito lateral vai conseguir suportar, né, aquelas cargas. Que situações podem ser essas? Por exemplo, vamos dizer que haja uma inundação. E aí o solo, a gente sabe que por mais resistente que ele seja, quando há presença de água, a resistência dele vai cair. E a gente sabe que a água lubrifica o contato das partículas, vai lubrificar também o contato das partículas e da estaca, reduzindo assim bastante o atrito lateral. E aí, se a gente trabalhar com uma estaca flutuante, a gente estaria trazendo um perigo nessa situação, né? Porque grande parte da resistência, da capacidade de carga da fundação está dependendo dessa resistência lateral. E aí, se a estaca ela for na maior parte por resistência lateral, isso aí vai prejudicar significativamente a sua resistência. E, por exemplo, digamos que a nossa estaca é carregada por ponta. Se eu for falar aqui para vocês dos problemas que surgem na ponta, são vários. E aí vocês vão ficar super desconfiados com a resistência de ponta. Mas eu tenho que falar para vocês. Vocês têm que saber a realidade, né? O que acontece? Bem, quando a gente crava uma estaca, né? Falando de estacas cravadas, o que acontece? A resistência de ponta, ela, de certa forma, vai ser maior do que se comparada com as usadas em loco. A resistência de ponta de estacas cravadas, ela vai sendo fortalecida porque à medida que você vai cravando a estaca, você vai compactando a ponta. Mas possa ser que você empurre juntamente com o solo, você empurre lixo, certo? Mas aí, de uma forma ou de outra, você está compactando esse lixo. E aí, quando você colocar a carga, né, o solo de ponta não vai estar tão frágil, não tão compressível. Por quê? Porque a sua estaca compactou o fundo, né? Mas se nós nos referirmos, por exemplo, a estacas moldadas em loco, aí o perigo é bem maior de comprometimento dessa resistência de ponta. Porque, por exemplo, se nós, na hora que passamos a perfuratriz e levantamos a perfuratriz, a gente sabe que parte daquele solo escavado vai cair, né? Vai ser derrubado, principalmente se for um solo não coesivo, né? As partículas elas são soltas, elas vão escorregando, caindo, e aí o que vai acontecer? Elas vão cair no fundo, vão se depositando no fundo. E aí o solo do fundo fica fofo. Então, por mais que você optou por atingir uma camada mais profunda, mais resistente de solo por conta da sondagem, mas aí por problemas de execução, por problemas de escavação, aquele NSPT vai ser afetado, a resistência daquele solo vai cair, porque vai aparecer uma grande quantidade de solo fofo. E aí, na hora que você concretar, o concreto não é capaz de comprimir esse solo. E aí, a compressão desse solo só vai acontecer depois que você aplicar a carga. Então, imagine aí o recalque, né? Na hora que você aplicar a carga que vai aparecer o recalque, a sua estrutura vai sofrer as consequências. E outra coisa, além desse recalque, é a questão da resistência, que também vai diminuir, né? Por conta da redução, até mesmo, né, por conta que não está tão rígido, não está tão resistente, os grãos não estão tão juntinhos. E a estaca mista seria a mais indicada. Por quê? Porque por mais que haja uma queda de atrito ou de ponta, né, a gente tem as duas para se somar, né, para se ajudar, certo? Então, eu vou finalizar a nossa primeira aula por aqui de estacas. Convido a todos a acompanharem as próximas aulas para continuar compreendendo esse conteúdo, que é muito importante para os engenheiros, principalmente os de fundações, mas todo engenheiro necessita desse conhecimento. E aí eu gostaria também que vocês se inscrevessem no canal, dessem like se gostaram do vídeo. Gostaria de agradecer por terem acompanhado o vídeo até o final e gostaria que vocês comentassem, né, alguma dúvida, alguma sugestão com relação à aula, e que vocês também falassem algum tema
que vocês desejam, têm dúvida, que têm curiosidade de compreender, para que eu possa, né, produzir novas videoaulas para o nosso canal. Então, um bom dia a todos e até o próximo vídeo.